Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todos aqui nessa live, mais uma live organizada pelo FAS Advogados e agora com a presença de um convidado bastante conhecido nesse mercado, Márcio Escher. A gente vai falar aqui, eu, Márcio Lamônica e Vanessa Macarrão pelo FAS Advogados e o Márcio Escher pela Holding Club. Vamos tratar aqui de um tema bastante interessante e pulsante, né, nessa época do ano, que envolve as Olimpíadas de Tóquio 2020, que estão a menos de 30, quase 30 dias para serem iniciadas. E todo grande evento surge, quando surge um grande evento, surge a discussão de você divulgar o seu produto, divulgar as suas marcas, né? E isso se repete em Olimpíada, shows de rock, futebol, Copa do Mundo, e toda vez a gente tem que enfrentar alguns temas importantes, né, para saber quais são os limites que você pode atuar enquanto um organizador de um evento, de um produto, né, de uma ativação para um patrocinador ou para um não patrocinador, né? Então, com base nisso, nós vamos tratar aqui de dois grandes e importantes temas envolvendo as Olimpíadas. O primeiro deles é as formas de divulgação de marcas, ferramentas que a gente tem à disposição. Nós vamos tratar das promoções comerciais. O que pode ser feito, como que pode ser feito. Nós aqui, eu e Vanessa, falaremos da parte mais jurídica desse assunto e o Escher vai falar da parte prática, vem da visão do mercado, né, de como trabalhar com isso. E em seguida a gente vai emendar esse assunto com o marketing de emboscada, que é outro desafio a ser tratado, bastante interessante, criativo, às vezes até cômico, né? Mas que ele tem limites e tem regras e que tem que ser respeitadas. Fazendo a apresentação formal aqui dos participantes, o Márcio Escher, ele sempre atuou em promoções comerciais e eventos, é sócio da Holding Club, né, da qual faz parte o banco de eventos. Quem é do mercado conhece bastante o banco de eventos. Ele tem uma larga experiência com isso, vai contribuir bastante com a gente na parte prática. Eu e a Vanessa, pelo FAS Advogados, nós atuamos na área de propriedade intelectual. A Vanessa com bastante experiência em promoções comerciais, já sentou do outro lado da mesa, já foi advogada de agência por muito tempo, então ela conhece bastante a linguagem da agência, está conosco há mais de 7 anos, como head da área de promoções, e esse é o nosso principal ativo do escritório. Nosso escritório é muito voltado para esse setor de propriedade intelectual, que envolve tudo isso que a gente está falando, né? Então, já passando a palavra para o Márcio, eu queria que ele nos passasse, em relação às promoções comerciais, o que o mercado enxerga, quais são as oportunidades de uma Olimpíada completamente maluca, né? Com tem, não tem, e adiada. Como é que o mercado e as marcas se comportaram para essa Olimpíada e quais foram as oportunidades que surgiram? Está com a palavra. Legal. Mônica, primeiro, obrigado pelo convite, de participar aí desse debate aí junto com vocês. Obrigado, Vanessa, também aí. Eu acho que tem uma questão, como você bem colocou, que é o momento que a gente vive, né? Você discutir ações promocionais num momento sem estar na pandemia, ela tem uma característica. E aí sim a gente via, né, nas últimas Olimpíadas, né, em 2016, uma ampla exposição, todos os patrocinadores buscando ativar suas marcas de acordo com as propriedades que foram adquiridas pelas cotas de patrocínio. E ainda mais uma coisa vivida aqui no Brasil, né? Então, a administração disso ela foi até bem mais delicada.
O que a gente está vivendo hoje é uma situação muito atípica no que diz respeito também à estratégia de marketing das empresas. Se você analisar friamente, essa Olimpíada vai ser realizada, né, e tudo indica que de fato vai ser realizada mesmo, por uma pressão, entre aspas, dos patrocinadores. Foi investido aproximadamente 3 bilhões de dólares, né? Quase mais de 15 bilhões de reais das empresas patrocinadoras no evento. E com uma série de propriedades essas de arena, propriedades, obviamente, televisivas e de ativação. E a gente sabe, né, acho que foi noticiado ontem, ou anteontem, se não me falha a memória, de que já foi vetado também em Tóquio as exibições públicas, né? Então, ter tipo aqueles fanfest ou venues para apresentar, para exibir, né, as atividades esportivas, já foi restringido isso, então não vai ter isso também. E a gente sabe que trabalhando com eventos e com promoções é um ativo também dos patrocinadores para poder explorar o relacionamento com o público. Isso já não vai ser permitido. O que sobra para as marcas é o direito de exibição, né? A veiculação pelas principais emissoras que adquiriram o direito de exibir os jogos. Então, se você pensar em como veículo do aspecto de divulgação e de promocionalização, vai restar o mundo virtual mesmo, que é esse que a gente está vivendo, digital, né? E isso é um ponto de atenção, porque também do que se vem discutindo, a mensagem que as marcas e as empresas patrocinadoras vão buscar transmitir vão estar muito mais voltada ao cunho social, né? E o lance da empatia por tudo que a humanidade vem vivendo, do que necessariamente uma abordagem comercial, que é o que a gente normalmente vê com qualquer iniciativa promocional, né? O foco é explorar um asset adquirido para fazer uma conversão e um incremento de vendas, até fora o awareness que a marca vai ter por estar de um dos maiores eventos esportivos, né? O maior evento esportivo da Terra, mas também o retorno que teve do investimento que ele fez para aquela aquisição, quanto que ele conseguiu movimentar as gôndolas, vamos assim dizer. E o que vem se discutindo muito é que a mensagem ela vai margear o comercial, o que isso quer dizer, que vai virar em segunda instância, né, o foco em venda. Ele de fato vai acontecer caso o cliente e o consumidor, ao ser impactado pela mensagem, crie lá uma relação com a marca e consiga guardar no seu subconsciente o que ela comunicou e o caminho a ser buscado. A gente, enquanto grupo, né, sempre foi muito atuante e é muito atuante na maioria desses eventos globais, tanto como a Olimpíada, no qual a gente teve uma presença muito grande com vários clientes em 2016, assim como Copa do Mundo, Copa América, enfim. E, de fato, eu hoje, dentro do meu pipeline lá, não tenho absolutamente nada de marcas buscando fazer algum tipo de ativação promocional. E é óbvio que isso é um retrato desse cenário. Voltando a dizer, eu acho que a estratégia das marcas vai estar para o momento específico do evento. Se você buscar agora na memória de acompanhar algum canal ou de TV fechada ou de TV aberto, eu pelo menos não me recordo de nenhuma marca comunicando Olimpíada. Se tiver uma ou outra no segmento alimentício, e mesmo assim de uma maneira muito mais ilustrativa do que focada na venda mesmo, vão deixar essa comunicação muito para o momento dos jogos e talvez num tom muito mais social do que promocional, né? O que para a gente que atua no segmento é mais uma baixa que a gente sofre justamente por conta dessa retração, né? Vamos assim dizer. Você está falando uma coisa muito interessante que me fez pensar aqui, né? Me corrija se eu tiver entendido errado, mas é um evento
deveria ser um evento sensacional, como toda Olimpíada é, né? Nós acabamos de vir de uma Olimpíada no Brasil, que você confirmou aqui, e nós participamos bastante dessa Olimpíada de 2016, que teve muita ativação, porque o clima era de Olimpíada, né? Me parece que hoje o clima não é mais de Olimpíada, né? Então, assim, até porque, assim, nesse mundo um pouco, vou dizer assim, um pouco chato que a gente está vivendo, né? Onde está tudo muito politizado, então as pessoas parecem que têm um pouco até de receio de falar assim, nossa, Olimpíada, porque você está pensando em Olimpíada num momento desse? Então, eu queria te fazer uma pergunta, antes de passar a palavra para a Vanessa. Você acha que existe um desinteresse das marcas por conta da falta de atratividade das Olimpíadas? Ou, uma coisa pior que isso, não é só a falta de atratividade. Eu não quero expor a minha marca a esse evento para não causar um efeito negativo. Não que eu não teria nenhum retorno positivo, mas eu tenho um efeito negativo, que é um pouco pior que isso. Você acha que tem esse clima entre os clientes? Uma resposta política, indo na linha do que você falou, que é muito o que a gente está vivendo, eu acho que é um mix das duas coisas. Eu acho que tem, sim, o momento não é oportuno para um apelo mais comercial, mas eu acho, sinceramente, é o medo da marca se posicionar de uma maneira comercial ou de uma maneira marqueteira, vamos assim dizer, e ele ter algum tipo de rejeição, né? A gente tem exemplos reais aí acontecendo nesse momento, né? O dilema que foi do lance da Copa América, né? Se tem Copa América, se não tem Copa América, todos os patrocinadores, ou quase todos os patrocinadores da Copa América não estão fazendo a campanha. Então, o lance da politização, né, da polarização também, e o quão frágil as marcas e as empresas estão perante a voz do consumidor por conta das redes sociais. Então, para esse medo, eu acho que é um medo mesmo de se posicionar com uma campanha alegre, com uma campanha que traga um olhar para o futuro, o lance da saúde, do esporte, de superação, que é tudo que a Olimpíada preza. Num momento onde a gente tem altos índices de morte, ainda contágio, o processo de vacinação acontecendo de uma maneira devagar aqui no Brasil, no mundo também, não vem acontecendo na performance que gostaria, são dois conflitos, né? São dois pontos antagônicos, e aí dessa maneira eu acredito que as marcas optem e falam, não vou ativar com a mensagem que eu gostaria, e sim vou fazer uma coisa muito mais da característica social. A questão é que, até uma pergunta que veio aqui... Eu ia emendar a pergunta da Paula, é interessantíssimo, né? Assim, se o evento está tão não atrativo, por que o patrocinador tanto quis, né, que esse evento acontecesse? Não é um paradoxo disso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem os dois valores, né? Tem a questão também conceitual, né, do calendário olímpico, né, que ele já acontece de 4 em 4 anos, já não aconteceu de 4 em 4 anos, está indo para o segundo, para o quinto ano, né, e aí já se discute como é que vai ser a próxima, ou se vai rever o calendário, vira de 2 em 2 anos, porque também sabe que a maioria dos atletas não vão conseguir ter os melhores índices, que é tudo que ele busca, se superar, né? Então, como também toda a parte de treinamento e preparação também está fragilizada, acredita-se que não vão ter grandes quebras de recordes ou absolutamente nada no a rotina foi prejudicada, foi interrompida. né? Então, assim, tem esse ponto, mas aí é o conceitual, né? Que eu acho que aí tem o COI envolvido, obviamente, em qual que é a melhor estratégia para fazer com que o evento perpetue, porque o outro cenário seria abrir uma janela, assim como aconteceu aqui no Carnaval, né? Não tem Carnaval, tudo bem que é todo ano, mas não tem Carnaval, vai ter no outro ano. Talvez não tenha Olimpíada nesses, aí ficam 8 anos de janela e passaria a ter ali a de 2024. Mas, enfim, acho que são questões aí de âmbito político. A gente sabe o que movimenta, né? E eu citei cifras aqui, a hora que você fala 15 bilhões de reais ou 3 bilhões de dólares, são um investimento muito grande aportado.
E aí eu acho que assim, é uma pressão para que aconteça, talvez sem eles conseguirem ter o lucro ou o resultado que gostariam, mas ao mesmo tempo é um momento mundial. A visibilidade vai ser gigantesca. Então, a mensagem talvez não seja a mais comercial, a mais divertida, mas, sem dúvida nenhuma, a estratégia de comunicação dos patrocinadores vai explorar esse momento para trazer pelo menos o resultado de imagem e posicionamento para eles, para a marca, e que, consequentemente, vai ser resultado de lucro. Num mundo em que está tão difícil de comunicar, tão difícil de ativar, utilizar da chancela de um evento global como esse para ter a oportunidade, por conta do investimento que foi feito, em se posicionar como defensor de aspectos sociais, pensando na saúde, no futuro, tal, eu acredito que é por onde as marcas vão, até com aquele tom, e a gente sabe que tem agências maravilhosas aí no mundo inteiro que sabem fazer essas campanhas com maestria, aquele tom bem emocional para criar aquele vínculo com o consumidor que está lá olhando na tela aquele evento. Eu acho que esse é o objetivo, assim, muda-se o foco, mas vão conseguir gerar um barulho e um engajamento, uma empatia com o público, por isso da pressão em realizar. E os budgets investidos, né? Não dá para, assim, está investido, ele não está rendendo, ele já gastou, ele precisa ter algum modo de recuperar. É como se fosse diminuir o prejuízo que pode ter, né? Porque investido não vai ter retorno nenhum. Tendo alguma coisa, esse tema é muito interessante, a gente teria 3 horas para discutir aqui, eu pensei em 2 coisas antes de passar a palavra para a Vanessa. A gente, voltando nessa dinâmica da polarização e politização das coisas, né? A gente acha que é muito fácil tomar as decisões, né? Você falou assim, talvez tivesse que ter uma janela. Faz todo sentido ter a janela. Aí pensa o Márcio, atleta aqui, que fala assim, mas Márcio, Escher, essa é a minha última Olimpíada, daqui 8 anos eu não tenho mais idade. Exato. Quer dizer, é difícil, as decisões são difíceis. Exato. E a gente tem que saber conviver com elas, né? Vou passar a palavra agora para a Vanessa falar um pouco dos aspectos práticos das promoções, né? Que, de uma forma ou de outra, continuam sendo um grande mecanismo de divulgação de marcas, né? Vanessa, a palavra está com você. Eu, na verdade, concordo com tudo que vocês falaram até agora. Eu acho que, de fato, esse assunto, ele está ainda meio morno, né? Assim, a gente ainda não vê muita coisa sendo realizada, mas o fato é que quando estiver se aproximando do evento, eu ainda acho que tanto os patrocinadores como aqueles que não são patrocinadores vão querer aí, de alguma forma, ativar a marca e vai se sair melhor aquele que tiver a melhor criatividade, o melhor desenvolvimento. Enfim, só um comentário, né? Quando estiver se aproximando do evento, a gente está quase 30 dias do evento, né? A gente já está próximo do evento. É que a gente está numa situação completamente atípica, né? É atípica, assim, para a gente está ainda... Não, quando se aproximar, então já aproximou, né? Já é um termômetro do que vai acontecer, né? Exato. É que as coisas ou do que não vai acontecer. E as pessoas, elas estão muito inseguras, as marcas, as empresas ainda estão muito inseguras, né? Será que vai ter mesmo, né? De repente cancela. Então, assim, eu acho que o planejamento acaba acontecendo de uma forma mais cautelosa, porque não adianta você ficar fazendo milhões de planejamentos de algo que você não tem certeza. Acho que eles ainda nem decidiram se vai ter torcida local, né? Presencial, ou isso já foi decidido? Acho que saiu uma matéria aí, eles estão abrindo algumas arenas para público. Mas ainda era algo que estava sendo, eles estavam com receio, né? Eles autorizaram capacidade com quantidade máxima de 10 mil pessoas, respeitando 50% do espaço. Então, por exemplo, se um ginásio tiver 10 mil lugares, ele só vai poder colocar 5 mil. Se um estádio tiver capacidade para 40 mil pessoas, ele só vai poder colocar até 10 mil. Isso é o que noticiaram agora, só para público local. Turista não pode participar. Sim, só para público local, porque público estrangeiro tá vedado já. Então, assim, eu acho que as coisas elas estão acontecendo de uma forma bem atípica, né, para essas Olimpíadas, e eu acho que isso reflete um pouco no posicionamento de marca das empresas. Falando um pouco sobre promoções, eu acho que pode ser uma ferramenta e um recurso ótimo para a ativação das marcas, mas até por conta desse momento
momento e desse movimento que a gente vê, né, das marcas, eu não sei se isso vai ser tão forte, né? Até porque promoções comerciais envolve aí todo um planejamento, porque você precisa levar para a autorização do órgão responsável. Então, apesar de hoje ser muito mais rápida a obtenção dessas autorizações, como envolve um certo planejamento, eu não sei se as marcas dessa vez vão ter interesse nesse tipo de ativação, né? Mas nada impede de você conseguir fazer tanto por patrocinadores como por eventualmente não patrocinadores que consigam aí achar um caminho para fazer isso. É uma ferramenta bastante interessante se bem planejada, até porque se não planejada você pode ter um investimento e não ter um retorno esperado para isso, né? Aí a preocupação ainda dá tempo, né, Vanessa? Você acha que ainda ainda dá dá tempo. tempo? Ainda dá tempo. Na verdade, o que mais demora é levantar a documentação, preparar regulamento, definir mecânica, contratar todos os fornecedores que precisam para executar aquilo. Mas uma vez que você protocola na SECAP, o prazo de autorização ele é bastante rápido hoje em dia, né? A gente fala sempre num prazo médio de 5 dias úteis, mas a gente sempre lida com promoções que são aprovadas de uma forma muito mais rápida do que isso. Então, hoje, as questões burocráticas, né, do Ministério da Economia não são um entrave para realizar uma promoção comercial. Mas você tem todo o planejamento envolvido e é isso que mais pega na hora de realizar a promoção. E aí, o cuidado que a gente precisa ter pensando em marcas em geral, né? Não estou falando só de patrocinadores aqui, acho que o debate nem é só esse, mas é realmente cuidado com a própria mecânica, principalmente por conta do momento que a gente está vivendo, e a premiação e principalmente os materiais de comunicação dessa campanha, porque especialmente se for uma marca não patrocinadora pretendendo fazer algum tipo de ativação, a linha é muito tênue entre o que você pode e não pode fazer, né? E aí, principalmente por conta da proximidade, né, do evento, qualquer iniciativa que você faça nesse período vai ter um risco, e esse risco pode ser maior ou menor, a depender da comunicação e do posicionamento que a marca vai adotar nos materiais de comunicação e principalmente em redes sociais, né? Porque com certeza vai chover de post, de ação em redes sociais, meio que tentando pegar uma carona aí nesse evento. Você acabou de falar um assunto interessante, né? Primeiro que a mecânica da promoção tem que estar bem redonda para você não ter retrabalho e perder tempo na aprovação, né? Então, aí acho que sem dúvida isso é... E você acabou tocando no assunto que é um gancho para o nosso segundo tema, né? Que é o marketing de emboscada, ou seja, empresas não patrocinadoras não podem fazer nada, porque a Olimpíada existe há não sei quantos anos e há não sei quantos anos sempre tem esse termo e essa discussão. Peraí, eu não sou patrocinador, eu posso fazer alguma coisa? Aí o patrocinador fica jogando com uma cara feia. Não vem não, né? Eu comprei aqui a minha cota, eu sou titular de propriedades aqui, não vem invadir meu espaço. Isso acontece em Olimpíada, acontece em Carnaval de Rua de São Paulo, que cresceu assustadoramente nos últimos anos, e tem sempre essa discussão, né? Então, o tema que a gente vai tratar agora, que é o marketing de emboscada, ele vai definir quem pode fazer o quê. Quais são os limites, as cercanias entre o patrocinador oficial e o não patrocinador. O patrocinador pode tudo? Não, não pode tudo. O não patrocinador não pode nada? Também não pode nada. Qual que é esse meio termo, né? Só para dar, antes de, até vou continuar com você, Vanessa, mas só para dar uma introdução no tema, o marketing de emboscada ele tem dois tipos de definições acadêmicas, vamos dizer assim. O marketing de emboscada por associação. Então, esse cara, a marca vai, pega um símbolo olímpico, associa a campanha dela e faz uma campanha. Isso é associar ao símbolo olímpico, que é uma propriedade olímpica, que só o patrocinador tem direito de explorar. Isso é um marketing evidentemente, claramente, transparente de emboscada por associação. Esse é eu diria que é o que menos acontece hoje em dia, a não ser o cara que realmente não está nem aí para nada e se apropria, né? Esse cara é um ladrão de uma propriedade. Isso é muito pouco. O segundo, esse é o desafiador, que é a categoria do marketing de emboscada por intrusão. Ou seja, você não usa a propriedade, você não vai fazer isso, mas você faz uma indução.
das Olimpíadas com a sua marca de uma forma que não seja permitida. E é esse o nosso grande desafio. Eu posso fazer marketing como não patrocinador? O que você responde, Vanessa? Bom, Márcio, para responder essa pergunta, eu vou dividir aí. Você citou só dois, né? Você falou dos patrocinadores e os não patrocinadores. Eu colocaria aí uma terceira opção aí, um terceiro subitem, que a gente tem os patrocinadores oficiais, que aí sim eles podem fazer, vamos dizer assim, praticamente tudo. Claro que tem que observar o contrato de patrocínio. Cada um na sua categoria, né? No geral, vamos colocar assim, ele pode explorar os assets e as propriedades do evento. Você tem também os patrocinadores não olímpicos. Quem são os patrocinadores não olímpicos? Eles não patrocinam as Olimpíadas, mas eles patrocinam os atletas, os membros da equipe, ou qualquer player que esteja cadastrado ali como nas Olimpíadas, né? Por exemplo, o time Brasil ou, enfim, qualquer membro relacionado às Olimpíadas. É uma marca de roupa que não é patrocinadora e o jogador tem uma outra marca de roupa que patrocina ele. Como é que faz essa convivência, né? Você pode ter uma marca patrocinando um jogador específico ou um atleta específico. Que não seja a marca da seleção. Isso, que não seja a marca da seleção. E aí, nesse caso, a gente teve uma novidade esse ano, que normalmente essas pessoas que estão cadastradas nas Olimpíadas, né, os atletas, eles se submetem à regra 40 da Carta Olímpica, que regula mais ou menos como é que eles podem dispor da imagem deles no período que é das Olimpíadas, que eles consideram até na Carta Olímpica, eles consideram 10 dias antes do início das Olimpíadas e 3 dias depois da cerimônia de encerramento. Então, durante esse período, os atletas e todos os membros de equipe, eles têm que observar essas regras que estão ali dispostas. E isso se aplica também aos patrocinadores não olímpicos, que esse ano a gente teve uma novidade para essas Olimpíadas, foi a primeira vez que o COI e o COB permitem que os patrocinadores não olímpicos continuem a exploração da imagem desses atletas que eles patrocinam durante o período das Olimpíadas, claro que sob alguns critérios, né? Então, esses patrocinadores não olímpicos, eles não podem ter nenhuma campanha que se associe de qualquer forma, ainda que indiretamente, com as Olimpíadas. Eles precisam já estar veiculando essa campanha há 2 meses antes do início e permanecer veiculando durante o período. E precisa ter autorização do atleta, obviamente. Um ponto interessante que a regra 40 traz é que essas campanhas elas tinham que ser autorizadas pelo COB foi até abril que você tinha que enviar os materiais, e a campanha tinha que ter começado agora em maio, né, que já passou. Então, em termos de timings, assim, já meio que acabou o timing, não tem mais, mas nada impede, obviamente, de eventual negociação com o COB, aí vai depender do que esses patrocinadores não olímpicos querem fazer. Mas eu achei interessante trazer aqui a regra 40, porque ela traz algumas disposições que podem ser um bom balizador para quem é não patrocinador, né? E aí você me perguntou assim, os não patrocinadores, então, não podem fazer nada? Não é que não podem fazer nada, né? Você até pode, como eu falei, vai tudo depender da sua estratégia criativa de falar do esporte de forma genérica, mas de uma forma que não se associe com as Olimpíadas. E aí, para isso, a gente conta com toda a expertise do time criativo, e aí eu vou passar aqui para o Escher, que eu acho que é a melhor pessoa para falar nesse assunto. Mas, assim, o ponto qualquer iniciativa que as marcas pretendam fazer nesse período, é importantíssimo contar com apoio jurídico, porque para fazer a avaliação desses materiais e dessa estratégia, então é meio que uma parceria mesmo entre jurídico e time criativo para viabilizar alguma campanha que possa ser realizada sem, assim, eu não vou nem falar sem risco, porque o risco, quando você faz alguma coisa nesse período, sempre vai ter. O desafio é você conseguir ter elementos para defender essa campanha, né? E aí vou passar aí a bola para o Escher, que pode falar sobre isso melhor. Como é que a gente resolve isso do ponto de vista criativo, Escher? Eu acho que esse sempre é o grande desafio, né, que nos passam.
porque a marca patrocinadora, ela já tem lá o que ela tem de propriedade, e aí precisa sim usar do aspecto criativo para potencializar ao máximo o direito que ela já tem de uso de exploração do patrocínio adquirido. No caso das marcas não patrocinadoras, o desafio sempre é maior, porque a linguagem ela é subliminar, a mensagem que você passa, ela acaba sendo subjetiva, né? Faz menção, mas sem fazer, e que eu confesso que publicitário assim, é o que mais me encanta. Você vê sacado, você fala, nossa, olha que bacana que o cara fez, você consegue ver aquela campanha e reconhece que ela está explorando o momento, mas ela está dentro dos aspectos legais e isso flui super bem. Eu acho que tem um case legal de 2012, se não me falha a memória, a Olimpíada em Londres, onde tinha um perímetro determinado, né? E normalmente assim, onde tem a Vila Olímpica, as marcas patrocinadoras dominam aquele perímetro e a partir daquele perímetro aí a publicidade convencional. Eu acho que eu não sei, eu não lembro o detalhe do case, mas era uma mídia out of home da Nike. E ela fez uma comunicação assim, numa empena gigantesca, bem no limite ali, e fazia campanhas da Nike que são assim maravilhosas e bem naquela linha lá do Just Do It. Enfim, era uma cutucada, porque eu acho que a Adidas é a marca, a patrocinadora na época. Então, então a gente, como publicitário, olha e fala assim, cara, que legal, tal. Mas, fora as outras iniciativas que acontecem aí, mais no live marketing mesmo, né? Presença em arena, né? As pessoas ali todas caracterizadas com uma determinada cor, remetendo a um determinado produto, enquanto o produto patrocinador é outro. E isso você vê que pela ótica, pela organização mesmo, pelo crivo da organização, consegue até identificar e pegar, porque, pô, é um marketing de emboscada, nu e cru, mas ele acaba atingindo o objetivo dele, que foi transformar aquilo num elemento virtual, né? Vai para as redes, viraliza e ele tem o awareness dele. Obviamente pode vir a ter punições futuras, mas é complicado. Quando a gente fala ainda do aspecto promocional, assim, sempre os dilemas que a gente vive quando cria uma campanha, que termo você pode usar, não pode usar Olimpíada, tem que usar, e aí são vários artifícios que a gente explora ao máximo, não só no que diz respeito à parte criativa, mas também a parte de planejamento estratégico, para conseguir fazer com que a mensagem final faça o vínculo sem ferir as regras legais. Como eu falei no começo, por essa infelicidade toda que a gente vive, hoje a gente não teve demanda, e volto a dizer, eu acho que por conta dessa retração mesmo das marcas em buscar fazer qualquer tipo de menção vendedora, né? Então acaba que não tem aí uma oportunidade de patrocínio. Eu lembro que campanha que você faz as miniaturas, os mascotes, e com self-liquidated, com campanha promocional, tal. Esse momento que a gente está hoje, ia estar um boom disso no trade. Você ia só ver assim, e hoje realmente não existe. Então, não temos o desafio de criar campanhas ativando as marcas patrocinadoras, e também não temos o maior desafio de como é que a gente pode explorar um momento tão importante do mundo, uma marca não patrocinadora conseguir criar um case. Assim, conhecendo um pouco do mercado, eu acho que nem tanto o brasileiro, mas o mundial, talvez possam vir a ter campanhas ao longo dos próximos dias aí, de empresas não patrocinadoras, mas pegando carona também na mensagem do evento, tentando explorar algum benefício para a sua marca, mas voltando a dizer, ainda com o viés social, não o viés de venda. Pelo menos essa que eu imagino que venha a acontecer. Interessante, né? Fico pensando aqui como é que será o resultado da exploração da mídia televisiva, né? Que você mencionou no começo, né? Será que o povo vai aderir aos jogos, né? Aqui no Brasil, principalmente, que ainda tem a questão do fuso, né? Muitos jogos de madrugada, quer dizer, com todo esse entorno, né? Com toda essa
falta de vontade de explorar uma marca, né? Será que o retorno financeiro até com a televisão vai ser bom? A gente vai ter que esperar, né? E aguardar. Pessoal, chegamos aqui no nosso tempo aí, limite da nossa live. Queria agradecer muito a presença de vocês dois. Foi muito legal discutir esses dois temas. Daria para a gente ficar aqui, se fosse aqui uma mesa de bar, a gente ficava aqui mais umas 3 horas discutindo isso, né? O marketing desboscado é muito interessante, tem vários cases até muito criativos, né? Aquilo que eu falei no começo, o marketing de emboscada, ele é um pouco sedutor até, porque é aquela coisa de, sabe, pulei o muro para ir na festa, é mais gostoso, sabe, esse tipo de coisa, assim, o limite entre o que pode e o que não pode, tem vários casos legais, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso. Nossa ideia era responder as perguntas, então quem tiver alguma pergunta a fazer, envie para nós, ou deixe aqui no chat que a gente responde individualmente, tá? Então, Vanessa, obrigado pela presença. Xará, obrigado pela presença, obrigado pela confirmação, prazer tê-lo aqui conosco, enriquecedora a sua presença. E obrigado a todos que nos acompanharam aqui para tratar desse assunto e quem sabe, chegando perto das Olimpíadas, a gente se empolgue mais com esse evento, né? E não coloque na história, perdemos um evento, né? Passou. Tóquio 2020, que já é maluco ser em 2021, Tóquio 2020 passou e perdemos uma grande oportunidade, né? Não temos nada para celebrar como foi em 2016. Tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigada, Asher. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, é um prazer aí discutir esses temas com vocês. Fico aí à disposição para as outras oportunidades que vocês tiverem. Obrigado mesmo. Ok, obrigado. Tchau, tchau.